Shalom Brahá. Desculpe esse comentário ficar tão longo. Nós estamos já no terceiro vídeo dele sobre a contagem do Homer. Mas é necessário toda essa explanação para que a gente possa ter mais base, mais força. Eu não tenho a menor pretensão que você vai ver todos esses 3 vídeos de uma vez só. Talvez você não consiga nem ver o primeiro todo. Mas tenta aos poucos, vai buscando outras fontes. Como eu recomendei o Rabino Ventura, há outros rabinos muito santos na internet que têm trazido grande ensinamento, como o Dudu, que traz na psicanálise um entendimento muito pleno de Torá e de Kabbalah. Né? Que eu não sou cabalista, então eu falo o pouco que eu sei e o que eu entendo. Né? Você tem Lial Haskell, que fala algumas coisas muito boas, uma pessoa muito acessível, né? São brasileiros, o Haskell mora em Israel, né? Ele traz as coisas muito boas. Tem o Rabino Ilan também, que é do Beit Chabad, de São Paulo, ele traz as coisas muito interessantes também. Então te recomendo a olhar o site do Beit Chabad, tá? Tanto o em português quanto o americano, que trazem coisas maravilhosas. E realmente as coisas que o Reb Schneerson trouxe, o judaísmo hoje ele é o que é por causa do Reb Schneerson. Então não tem como fugir disso. Né? E mais uma vez, se você quer restaurar suas raízes, procura o Rabino Ventura da Sinagoga Sem Fronteiras. Bom, então dentro dessa explicação longa que nós estamos dando, mas para poder trazer para você um entendimento, é que os atributos de Deus são marcados, os 7 atributos superiores são marcados nessas 7 semanas. E cada dia de cada semana, um atributo é inserido no outro. Então, bondade na restrição, bondade na beleza, bondade no esplendor, no orgulho, bondade na humildade, bondade no caráter e bondade no reino de Deus. É interessante, né, que o cristão sempre ora a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Então, o reino de Deus é o sonho de todo mundo, tanto do cristão quanto do judeu, da coisa ser estabelecida e todas as pessoas se respeitarem e viverem segundo os mandamentos que nos dão vida. Como está escrito, estatutos e mandamentos pelos quais todo homem viverá. Não tem como fugir disso. Não há como. Porque toda sociedade que se desvirtua disso, ela perece, como nós já falamos. Não adianta fugir. Isso é a lei da natureza. Da mesma forma que um rio, as pessoas vão jogando lixo nele, quando vem enchente, ele devolve tudo. E o que é pior, aquele assoreamento faz ele transbordar e muita gente morrer por causa disso. A água tem que fluir pura, ela tem que fluir no seu calado, ou seja, na sua profundidade, para quando vier as chuvas, ela transborda só o necessário para poder regar as margens. Mas se você começa a jogar lixo nessas águas, essas águas representam a nossa vida. Se você começa a julgar mandamentos contrários aos mandamentos da vida, a vida vai te fazer mal. A sua vida vai ser tirada. É o que acontece com todas as sociedades, todas que eu citei. E olha que isso aconteceu lá na Ásia, na Europa e aqui na América, com os Incas e os Maias. A perversão desse povo é uma coisa. Vai ler um conquistador chamado Cabeça de Vaca. Né? Ou mesmo as coisas de Colombo, que eles falam sobre esses povos. Sempre destruição de família, inversão de sexualidade, inversão de valores, falta de respeito com os mais velhos, com os pais. A história é a mesma sempre. Agora, quando nós contamos os atributos, nós vamos trazendo esses pesos. Nós estamos falando de bondade e restrição, e equilíbrio.
Estamos falando de alegria, de orgulho, de esplendor e de humildade e caráter. Esses 6 juntos formam aqui no mundo da ação o reino de Deus. Se eles estão em equilíbrio na nossa vida, ou seja, traz isso para você, porque isso é colocado até como pontos do seu corpo. Não vamos entrar nisso agora, que senão a gente vai longe demais. Mas isso são atributos do seu caráter, que formam o seu caráter. Então, se isso há equilíbrio no seu corpo, na sua mente, na sua alma, o reino de Deus é reconhecido na sua vida. Aí nós chegamos lá no que Jesus fala. Se a vossa justiça não exceder em muito dos fariseus e dos escribas, de forma alguma você vai entrar no reino dos céus. Por quê? O pessoal daquela época, Anás, Caifás, aqueles caras todos, são extremamente criticados no Talmud. Que era soberba. Era o fermento no sacrifício de Deus. O sacrifício, Pêssar, ele tem que ser puro. Ele tem que ser grelhado por inteiro. E comido, todo mundo junto da família, na mesma noite. E junto com ele, ervas amargas e pães ázidos, matzot. As ervas para lembrar o seu passado, que você não pode querer de novo. E o pão para lembrar que não pode ter fermento mesmo. Esse pão ele te sustenta, ele te mantém em pé, o seu corpo sem pecado. É tanta coisa que a gente tem nisso, porque são 49 dias em que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e analisar esses atributos em nós. E cada ano a gente vai trabalhando, cada ano vai trabalhando. Quando chega em Shavuot, olha lá, na escritura cristã, no livro dos apóstolos, né, nos Atos dos Apóstolos, está lá, quando nesse dia aparecem as línguas de fogo sobre os apóstolos lá, né, como está escrito. E as pessoas chegavam, que eram judeus, que moravam em outros lugares, que nasciam em Patros, na Grécia, na Babilônia, em todo lugar da diáspora. Está falando, cara, eles estão falando das maravilhas de Deus na minha língua. Não tem nada de língua estranha ali. É só querer ler. As pessoas estão falando das maravilhas. O que são as maravilhas de Deus? Torá. As maravilhas que ele fez para o povo no deserto, como está escrito no Salmo. Então, o que aqueles apóstolos, cheios do Espírito, com línguas de fogo na sua cabeça, estavam falando, eles estavam falando Torá. Não era língua estranha, não era repleplé, não era nada disso. Torá que eles estavam falando. Mais uma vez eu peço a você, evangélico, que tenha muita paciência em escutar essas coisas. E medite antes de comentar qualquer coisa. Fala agora, estou aberto a todo e qualquer comentário, desde que seja respeitoso. Né? A gente poder debater é muito bom. Nós temos que analisar o que está escrito. Sabe? Então, a Torá é dada para ver vida e vida em abundância. Vou voltar lá em Jesus. É até bom para o judeu que nunca escutou nada disso, né? Ele falando, aqueles que escutaram as minhas palavras, dos seus ventres fluirão rios de águas vivas. O que são essas águas? É o rio que eu estou falando. Puro, água pura. E quais eram as palavras dele? Ele falava Torá. É só querer, aí eu falo com os judeus, é só querer ler como informação e entender sem preconceito. Porque se a gente não tiver boa vontade para entender o outro lado, a gente nunca vai chegar num acordo. Tem uma expressão
nos Estados Unidos, que é de duas famílias que se destruíram por causa de um cachorro. Né? Isso na época do faroeste lá. E é uma expressão falando sempre os dois sobrenomes das pessoas, é uma coisa muito ruim. Hoje no Brasil se fala Bolsonaro Lula. A briga é essa. Né? Esquerda e direita. Na verdade eu quero ser governado por alguém que vai me ajudar a melhorar minha vida, a melhorar meu país, a crescer meu país, ou uma caterva de ladrões. Isso que a gente tem que pensar. Não é ser esquerda ou de direita. Da mesma forma, eu quero viver minha vida servindo ao Deus vivo, os seus mandamentos, as suas orientações, ou os valores desse mundo que destrói a minha casa, que destrói a minha família. É uma questão de pensar, de opção e de consequência da sua opção, de pensamento, de valor. O caminho da contagem do homem é exatamente para que a gente possa se analisar, enxergar para onde nós estamos caminhando. E se estamos caminhando errado, corrigir o nosso rumo, corrigir nosso caminho. E olha, isso é só para poder receber a Torá. Olha o quanto que nós temos que caminhar com Deus. E o deserto é sofrido? É. Porque é tenda de aluguel, é tabernáculo. Mas é um momento de aprendizagem. Onde o sapato não gasta, a roupa não acaba, tem nuvem de dia para cobrir do sol, tem fogo à noite para te proteger das trevas e do frio, tem codorniz de tarde, tem maná de manhã, exatamente para que você possa focar totalmente no seu caráter, na sua alma. Para aí sim, quando estiver preparado, entrar na terra prometida e lutar por ela. E depois de lutar por ela, conquistar tudo aquilo, lutar contra o seu pior inimigo, que é você mesmo. A sua má inclinação, Sayet Serhará. Então a grande diferença que tem aí, não vou nem falar do judaísmo e do cristianismo, é da propaganda que se faz, é que Deus deu ao homem responsabilidades. E elas vão nos acompanhar até o fim dos nossos dias e depois na vida futura. Isso você pode ter certeza. Por isso que a gente tem que se alegrar com as responsabilidades, a gente tem que se alegrar com a luta. Como eu falo para meus filhos, você tem que gostar da briga. Como fala o Salmo, né? O ciclo do sol é como o valente que se alegra no correr do seu trajeto, no correr da luta. Por isso que nós temos que estar em equilíbrio com todas as sefirot, ou seja, equilíbrio com todas as faces do caráter, para que toda luta que a gente tenha razão. Aí eu vou citar o Silvio Santos, quando ele fala que aquele que tem razão sempre vence. Então, se eu estou inteiro com os mandamentos do meu Deus, eu tenho razão. Eu vou sempre vencer. Que o eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe muito. Eu te peço desculpa por demorar tanto, essa explicação ficou tão comprida. Mas que você possa refletir nisso. Shalom Braha.